E aí, galerinha, hoje a nossa aula vai ser sobre conjuntos numéricos, mais especificamente sobre os números naturais e inteiros, certo? Então, primeiramente, o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, a gente usa esse símbolozinho para representar os números naturais, certo? E o que é o conjunto dos números naturais? Nada mais é do que o zero e todos os números inteiros positivos. E isso vai para o infinito, certo? Vocês lembram disso, né? Os primeiros números que vocês estudam lá no ensino fundamental é esses, os números naturais, que é o princípio da contagem. Então, aí 0, 1, 2, 3 e isso vai até o infinito, certo? E dentro do conjunto dos naturais, a gente pode formar subconjuntos, é claro, né? Tipo, números pares naturais, números ímpares, 1, 3, 5, 7 e assim por diante. Números primos, certo? Mas aqui tem um conjunto, um subconjunto dos números naturais, que é importante a gente destacar, que é os números naturais não nulos. Que seria isso? São os números naturais sem o zero. Então, é todos os números naturais menos o número zero. Certo? Então, quando tiver o símbolo do conjunto destacado e tiver esse asteriscozinho aqui em cima, significa que é o conjunto sem o zero. Agora aqui, o outro conjunto muito importante também é o conjunto dos números inteiros, que é representado por esse símbolo aqui que lembra uma letra Z, né? Com um cortezinho a mais. Então, o que é esse conjunto? O próprio nome já diz, né? São os números inteiros. Só que diferente dos números naturais, os inteiros têm essas reticências aqui que vocês lembram que representa infinito, né? Que tem continuidade. Ele tem as reticências aqui na esquerda e também vai ter na direita. Por quê? Porque ele é infinito também para os números negativos. Então, vamos começar aqui do menos 3. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. E reticências aqui também à direita. Certo? Então, os números inteiros é composto por todos os números negativos, o zero, e todos os números positivos inteiros, certo? Então, isso aqui já podemos destacar um ponto aqui, ó, que o zero forma um eixo de simetria, certo? Então, no conjunto dos números inteiros, a gente sempre vai ter o simétrico ou o oposto, podemos chamar assim. Qual é o simétrico de 1? Menos 1. Qual o oposto de menos 2? 2, certo? Tanto faz falar simétrico ou oposto. Mas o ponto de simetria é o zero. Porque o zero é um ponto neutro. O nulo nem é positivo nem é negativo. Podemos destacar também aqui no nosso conjunto dos números inteiros alguns subconjuntos que recebem um destaque, certo? Eu vou passar aqui e vocês vão ver. Então, estão aqui, ó, subconjuntos notáveis do conjunto dos números inteiros. Então, ó, esse aqui já podemos observar, é semelhante àquele que eu mostrei para vocês dos naturais, né? Tem um asterisco aqui, ó. São os números inteiros não nulos. O que quer dizer isso? É os números inteiros. Aqui tem os negativos, menos 3, menos 2, menos 1. Aí, chegou no zero, não tem o zero. São os inteiros não nulos. Então, são os números inteiros sem o zero. Então, quando eu chego aqui em menos 1, vai ser 1, 2, 3 e assim por diante.
certo? Então, tem o asterisco, não tem o zero. Então, inteiros não negativos. Então, os inteiros não negativos vão ser os números positivos, mas também o zero, certo? Então, vai começar aqui a partir do zero. Por quê? Porque está dizendo que são os inteiros não negativos, certo? Então, 1, 2, 3, 4 e etc. Continua. Deixa eu arrumar aqui. Continua até o mais infinito, né? Todos os números positivos. Então, o Z com o mais aqui embaixo tem o zero e todos os números positivos. Então, inteiros não positivos. Mesma coisa daqui, o que muda, que vai ser os números inteiros com o zero mais os negativos. Como é isso? Então, vamos às reticências, vai ser aqui à esquerda. Menos 3, menos 2, menos 1 e o zero, certo? Então, números inteiros com o zero e os números negativos são os números não positivos. Números inteiros não negativos são o zero e os positivos. Basta lembrar aqui o símbolo. Só não tem o zero quando tiver o asterisco. Aí agora ficou diferente, né? Ó. Agora nós temos os inteiros negativos e os inteiros positivos. E repare no símbolo. Aqui tem o símbolo dos números inteiros, só que agora a gente tem o asteriscozinho e o negativo. Aqui tem o símbolo dos números inteiros com o asterisco e o positivo. O que quer dizer que agora eu quero só os números negativos. Só os números negativos. Menos 3, menos 2, menos 1 e parou aqui. Parou aqui por quê? Porque não tem o zero, foi o que eu falei. Quando tiver o asterisco, não tem o zero, simples. E vocês prestem atenção, aqui eu tô colocando a partir do menos 3, mas vocês têm que saber que isso aqui vai para o menos infinito, certo? Então aqui teria menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 e assim por diante. Eu só aqui, por questão de não escrever muitos números, eu coloquei só a partir do menos 3, ok? Então, da mesma forma, os números inteiros positivos. Inteiros positivos, só os números inteiros positivos. Então, não vou iniciar do zero, porque não tem zero nesse conjunto. Vai ser 1, 2, 3, 4 e etc. Continua para o mais infinito. Agora que a gente já viu o que representa cada conjunto, vamos analisar algumas relações aqui, algumas sentenças, certo? Nós vamos analisar em verdadeiro ou falso, para a gente ter uma ideia melhor sobre cada um. Então, vamos lá aqui a nossa primeira sentença. 0 pertence aos inteiros. É verdade? É verdade, né? É meio óbvio. O conjunto dos números inteiros é o quê? É todos os negativos. Vou partir aqui do 2. Menos 1, 0 e os positivos. Certo? Então, o conjunto dos números inteiros é todos os negativos, o 0 e os positivos. Então, obviamente, o 0 pertence sim aos inteiros. Verdade. Olha isso aqui. E vamos para a segunda sentença. 6 menos 10 pertence aos naturais. Isso é verdade? Quanto é 6 menos 10? Repare aqui que a gente tem uma subtração de um número menor por um número maior que ele. Quer dizer o quê? Que o número positivo é menor do que o negativo. Isso é como dizer que eu tenho 6 reais
e fui ali e comprei 10 na bodeguinha, então o que vai acontecer? Se eu só tenho 6 reais e faço uma dívida de 10 reais, eu vou ficar com um débito de 4. E o que é o débito de 4? É 4 negativo, não é isso? Mesma forma, quando o número negativo é maior que o positivo, a gente subtrai e mantém o sinal do maior, que no caso aqui é o 10. Então o resultado é menos 4. Menos 4 pertence aos naturais? Não, né? Números naturais é 0, 1, 2, 3 e assim segue. É só números positivos e o 0. Então essa indicação aqui é falsa. A próxima. Aqui nessa sentença está dizendo o quê? Que os números inteiros está contido nos naturais. Isso é verdade? Vamos ver aqui. O que são os números inteiros? São os números negativos. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e assim segue, né? E o que são os números naturais? Isso aqui é os inteiros. E os naturais, o que são? Os naturais é 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então, esse conjunto aqui está contido nesse? Não, né? Tem valores aqui que não estão nesse, ó, que são os números negativos. Bastaria que apenas esse menos 1 aqui, ó. Bastaria que esse conjunto tivesse 1 que não está nesse, para que isso não fosse verdade. Mas a gente sabe que tem todos os números negativos. Então, obviamente, não. Isso aqui é uma afirmação falsa. O conjunto dos números inteiros não está contido nos números naturais. Se fosse o oposto, né? Se fosse... Vou escrever aqui embaixo, só para a gente ter uma ideia. Números naturais está contido nos números inteiros. Essa afirmação aqui sim seria verdadeira, né? Ó, todos os números que estão nos números naturais estão também nos inteiros, certo? Então, se fosse o oposto, seria verdade. Mas aqui está perguntando se os números inteiros estão contidos nos números naturais. Então, não. Isso aqui não é verdade. É falso. Vamos, então, para a próxima sentença. O que diz essa sentença? Ó? Os números inteiros negativos unidos com os naturais é igual aos inteiros. Será que isso é verdade? Vamos fazer aqui um destaquezinho. Esse conjunto vai ser o quê? O conjunto dos números, lembra? Negativos, ó. Quando tem um asterisco, não tem um zero. Então, é só os números negativos. E acaba aqui no menos 1. E os números naturais, deixa eu pegar outra cor. Os naturais é 0, 1, 2, 3 e todos os outros positivos. Então, se a gente unir, que esse operador é união. Se a gente unir esse conjunto com esse, como vai ficar? Ó? Ficaria assim. Vamos unir aqui. Ficaria assim. Ficaria os negativos. Menos 3, menos 2, menos 1. Aí pronto. Esse aqui acabaria aqui, né? Aí vamos pegar esse. 0, 1, 2, 3 e etc. Então, esse conjunto aqui. Que conjunto é esse? É o conjunto dos números inteiros, não é? Todos os números negativos, o 0 e todos os positivos. Então, isso aqui é verdade. A união dos números negativos com os naturais é o conjunto dos números inteiros. Vamos apagar aqui para a gente ir para a próxima sentença.
Essa próxima sentença diz o quê? Diz o seguinte, que os números inteiros, agora não é mais os números inteiros negativos, é os números inteiros não positivos. Por que não positivos? Porque são todos os negativos e o zero, ok? Intersecção com os naturais é igual ao vazio. Vamos fazer uma análisezinha também do jeito que a gente fez no outro. Os números inteiros não positivos vai ser os negativos, menos 1, até o zero, para aqui, né? Porque não está incluso os positivos. E os números naturais é aquele que a gente já tinha feito agora há pouco. Aí a intersecção não é o mesmo que a união. A união é tudo que está em um ou no outro, ou seja, a gente junta tudo e faz um balaio de gato só. É tudo que está nos dois juntos, certo? A união, nós estamos unindo eles. E a intersecção não, a intersecção é diferente. A intersecção é o que está em um e também está no outro. Tem que estar nos dois conjuntos ao mesmo tempo, isso é a intersecção. Então, se tiver pelo menos um elemento que está nesse conjunto aqui dos números inteiros não positivos e que está também no conjunto dos números naturais, então isso aqui não vai ser verdade, isso aqui vai ser falso, certo? Porque não é vazio. Então, tem um elemento aqui que também está aqui, né? E qual é esse elemento? O zero. Aqui, ó. O zero tá tanto nesse conjunto quanto nesse. Então, essa intersecção não é vazia. Ela tem um elemento. Então, essa sentença é falsa. Ok? Então, vamos para essa última sentença aqui dessa página. Só apagar aqui. Vamos lá. Então, essa sentença aqui diz o quê? Os números inteiros positivos, lembrem, ó, é asterisco, então não tem o zero, são só os positivos. É igual aos números naturais. De cara a gente já tem a resposta disso, né? Esse aqui vai ser o quê? Só os números positivos, então não tem o zero, começa aqui de 1. 1, 2, 3 e etc. Então, a gente sabe que os números naturais, aqui está incluso o zero, não é? É 0, 1, 2, 3 e seguindo aí para o mais infinito. Então, obviamente, isso aqui é falso, porque aqui faltou o zero. Agora, se fosse os números inteiros positivos é igual aos números naturais não nulos. Aí sim seria verdade, né? Lembra que esse conjunto aqui são os números naturais sem o zero. Então isso seria verdade, mas nesse caso é falso. Então nós temos mais uns sentenças aqui para a gente analisar. Vamos fazer aqui de uma forma mais rápida, ok? Então, os números inteiros não negativos é igual aos números naturais. É verdade? É verdade. Ó, números inteiros não negativos. Agora não tem o asterisco. Então vai ter o zero e os positivos. Certo? Então, é verdade sim. Isso aqui é a mesma coisa do conjunto dos números naturais. Então, a próxima aqui. Menos 4 ao quadrado pertence aos números inteiros não negativos. É verdade? O que é menos 4 ao quadrado? É a mesma coisa de
menos 4 vezes menos 4. E isso aqui é o que? Menos com menos vai ficar positivo. 4 vezes 4, 16. É 16. Então, 16 é um número positivo, né? Então, pertence sim a esse conjunto. Agora, menos 2 elevado ao cubo. Menos 2 elevado ao cubo vai ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Vou escrever aqui. Pronto, então, menos 2 vezes menos 2, menos com menos, mais 2 vezes 2, 4. 4 positivo. 4 positivo vezes 2 negativo. Positivo com negativo. Negativo. 4 vezes 2, 8. Então, vai dar menos 8. É um número negativo. Então, esse conjunto aqui é um dos números inteiros não negativos. Então, essa aqui já é falsa. Agora, essas duas divisões aqui. Vamos lá. 9 dividido por 3. Quanto é 9 dividido por 3? 3, né? 3 pertence aos inteiros? Sim. Então, é verdade. 9 dividido por 3 pertence ao conjunto dos números inteiros. Agora, esta outra, ó. 10 dividido por 4. Quanto é 10 dividido por 4? Eu tenho 10 reais para dividir entre 4 irmãos. Cada um vai ficar com 2,50, né? 2,5. Então, 2,5 não é um número inteiro. É um número quebrado aqui, ó. A gente tem 2,5, certo? Então, não. Esse não é um número inteiro. Essa afirmação é falsa. Então, por hoje era isso que a gente tinha para ver. Fiquem em paz e até a próxima aula.